dá muito o que pensar. Aqui, A Fita Branca. Esse The White Ribbon, aqui o título, que é o filme alemão. Vocês estão vendo aqui, do Michael Haneke. Tudo começa, para você entender esse filme, é 2 horas e meia, preto e branco, tá? É um filme para cinéfilos, esse filme virou um clássico instantâneo, tá? São 2 horas e meia de filme. É um mergulho na alma de uma pequena vila no norte da Alemanha, há poucos meses ou poucos anos antes de estourar a Primeira Guerra Mundial, tá? É uma sociedade autoritária, patriarcal, onde você tem um bom doutor que cuida de todos, um ministro luterano que cuida da vida espiritual ali da pequena vila, muito rígido, protestante, a rigidez ética, moral protestante. E você tem um professor que é o que faz em off, ele vai narrando os acontecimentos e vemos ele jovem. Todo o filme é narrado por esse professor que ele vai tentar entender o que aconteceu naquela vila. O que aconteceu? Qual é um enigma, algo malévolo que estava crescendo sob os pés de todo mundo e ninguém estava percebendo, tá? E aí vemos ele mais jovem, ele professor jovem ali, e temos também nessa sociedade o barão, um barão em que emprega mais da metade da vila. A vida das pessoas e o emprego depende desse barão, aquela coisa da exploração fundiária, né, tal, do latifúndio, etc., mas com todo mundo lá na colheita do trigo e repolho, né, que são o repolho, né, chucrute, aquela coisa, acho que é chucrute, né, sei lá, da comida alemã. Então, é uma vila bem assim da época, super conservadora. Para entender esse filme, é interessante ver o depoimento entrevistas do diretor desse filme, que ele fala o seguinte: a ideia subjacente, me permitem ler aqui o que o diretor fala. A ideia subjacente era fazer um filme sobre um grupo de crianças que transforma os ideais que lhes foram pregados em princípios absolutos. Depois punem os indivíduos que fizeram a pregação. Tá? Já aí você percebe que já é um spoiler aqui, sério, que ele está dando aqui nessa entrevista. Tá? Aqui cenas do filme. Aí ele continua. Assim que o ideal ou um princípio se transforma em ideologia, torna-se perigoso. As crianças tendem a levar a sério o que lhes é dito, e isso pode se tornar perigoso. Não acredito que as crianças sejam inocentes. As crianças não são inocentes, são ingênuas e aceitam as coisas como lhes dizem. Quando você torna algo literalmente, pode ser perigoso. Então, você vê aqui nesse filme, os grandes protagonistas são as crianças. A produção do filme testou em torno de 7.000 crianças para chegar a esse cast. É impressionante. O desempenho dessas crianças nesse filme é altamente sincero, são atores e atrizes amadores. Tá? Imagina, em torno de 7.000 filmes, 7.000 crianças foram testadas para chegar a esse cast. É impressionante o desempenho espontâneo, sincero dessas crianças, mas essas crianças não são inocentes. Tá? Na verdade, o filme engana, porque parece que os protagonistas são adultos, mas são as crianças. E o que rola nesse filme? Tudo está bem, tudo está em ordem nessa sociedade altamente protestante, né? Falar em moral, aqui já aparece aqui as coisas aqui no chat. Eita, meu Deus. Essas coisas pornográficas aqui aparece no chat. Mas, enfim, voltando aqui ao assunto. Tudo começa quando esse bom doutor, que está voltando de um atendimento, ele está a cavalo, o cavalo tropeça num fio que foi estendido.
na floresta, alguém estendeu um fio com o propósito de fazer tropeçar o cavalo. O coitado do cavalo tropeça, o médico, lá, o bom doutor, a clavícula para no pescoço dele com aquela queda, o cavalo tem que ser sacrificado. Quem fez isso? Quem cometeu essa maldade? A partir desse acontecimento, várias outras coisas começam a ocorrer, como, por exemplo, um incêndio no estábulo, a morte de uma criança e outra criança que foi torturada e foi encontrada amarrada na floresta. Uma série de coisas começam a acontecer inexplicáveis, coisas assim, absolutamente malévolas. Tá? Ninguém sabe quem está fazendo isso, o que está ocorrendo. De repente parece que tudo volta ao normal, tipo um giroscópio, né, que depois volta ao normal e a vida continua. Tá? Mas há uma tensão muito grande, né, nessas 2h30 de filme. Tá? É claro, temos aí o quê? Que até o diretor coloca aí nessa entrevista. Você tem crianças submetidas a uma rígida moral protestante. A rigidez protestante é maior ainda que a católica. Isso o diretor, nessa entrevista, ele coloca bem claro. Tá? O que ele está buscando, o que esse filme, muitos críticos colocam, é que é um filme sobre a raiz, a gênese do nazismo. Essas jovens, essas crianças que estão no filme, vão ser a primeira geração que vai apoiar mais tarde Hitler e o nazismo. Há um elemento, é difícil não dar spoiler, mas há um elemento punitivista aí nesses acontecimentos que começam a ocorrer, sendo que o ponto alto é uma criança com deficiência mental que é torturada. Que aí foi uma das sessões assim, mais pesadas do filme. Uma das crianças, o filho da parteira, tá? Um dos filhos da parteira, as pessoas têm filho pra caramba nesse filme, que sofre de deficiência mental. E, por algum momento, ele foi pego, foi torturado, praticamente perdeu a visão, encontrado amarrado na floresta. Quem está cometendo todos esses atos? É interessante que os pontos altos do filme é como esse garoto que aparece no pôster promocional, ele tem o pai dele, que é um ministro, o pastor luterano, um pastor sério, rígido, tal, ele determina que as mãos dele têm que ser amarradas na cama para ele não se masturbar. Tal, porque ele começa a suspeitar que o filho está se masturbando, tal, e isso pode destruir os nervos. Ele conta uma história, né, claro, bem aquela coisa da época, de uma criança que começou a definhar, começou a ter os seus nervos destruídos, perdeu a fome e tal, e depois morreu. Tá? Morreu. Por quê? Porque ele se masturbava. E masturbação, então Então você tem essa rigidez assim, moral. O problema é, ao longo do filme, vamos descobrindo a tremenda hipocrisia que está nessa sociedade, nessa vila. Por quê? Casos, filhos ilegítimos, tudo aquilo que os adultos pregam, defendem e impõem de forma rígida aos filhos, eles não cumprem. São todos hipócritas, mas as crianças acreditam. Né? E é claro, o que elas vão fazer? Punir os próprios adultos. Então, o que a gente vê é um levante punitivista das crianças contra os adultos, porque eles não estão... As crianças acreditam, de fato, elas não são inocentes, elas são ingênuas porque não acreditam em tudo que passamos para elas. E elas veem que os adultos... o bom doutor comete assédio sexual à sua filha de 14 anos, aquele coitado do menino lá com um dos meninos, não esse aí da gaiola, né, mas pega, né, no flagra e fala, não, eu estou apenas fazendo um furo na orelha para o brinco dela, tal. Então, é uma sociedade assim que as crianças começam a perceber e elas são hábeis nisso.
eu sou pai, né, de 2 filhos tal, eles percebem, tá? Eles leem, eles os julgam os nossos atos. Eles querem perceber algo assim deles explorarem até onde a gente vai. Isso é comum em crianças pequenas, tal. Até onde ele pode ir, até onde ele vai. Eita, aparecendo aqui de novo. Eita, que coisa. Essas coisas aqui, pornô que aparece aqui, é o fim da picada. Não está o nível dessa live. Aparece aqui no chat. Mas eles testam os nossos limites e eles estão nos julgando a distância entre aquilo que a gente fala e aquilo que a gente faz. Isso é uma coisa muito séria. Então, é interessante nesse filme que, claro, muita coisa já foi escrita e discutida sobre a ascensão, as raízes do nazifascismo. Então, é a banalidade do mal, da Hannah Arendt, é a questão da psicologia de massas do fascismo, do Reich, é a questão do ressentimento, do ódio de uma sociedade que foi punida depois do Tratado de Versalhes, impondo assim dívidas de guerra a um país. Há muita. A questão é, há realmente o ressentimento. Mas por que esse ressentimento, esse mal-estar, escolheu a sua expressão política à extrema-direita e não à esquerda? Isso que até hoje a esquerda não se refez, não consegue entender, apesar dos vários estudos desde a escola de Frankfurt, entender como foi possível uma nação inteira ir contra os seus próprios interesses. Tá? Em vez de apoiar a própria revolução, hiperinflação, etc., a mesma coisa ocorreu aqui no Brasil na guerra híbrida. O país bombando tal, e de repente parece que o brasileiro... Ai, nossa, estou tão feliz, cansei de ser feliz. Aí, pumba, deu um tiro na própria cabeça. E aí estamos vivendo o que nós estamos vivendo. Esse filme, ele põe uma coisa nova, uma contribuição a essa discussão. Enquanto essas análises das buscas das raízes do autoritarismo, do fascismo, são a posteriori, ou seja, depois que aconteceu, vamos analisar. O que ele propõe é analisar no momento. Quer dizer, no que ele se baseou? Ele se baseou numa foto, é bem interessante, que é justamente a cena final do filme. Uma foto da época, de uma vila também no norte, num culto luterano, numa igreja, em que as crianças elas estão na parte mais alta, no coro, lá em cima, e os adultos estão embaixo. As crianças estão cantando no coro. Tá? E é a cena final que é altamente simbólica. Tá? Elas estão lá em cima nos vigiando. Tá? E elas podem nos punir, porque elas acreditaram em tudo que passamos para elas. Tá? Então, a questão da rigidez moral, religiosa, tal, nós acreditamos, tal. Então, eles veem que na verdade, os outros são hipócritas. Então, essa fúria punitivista, tá, vai estar presente ali no nazismo. Tá? Algo assim contra a hipocrisia, aquilo, olha, eles defendem uma coisa, pregam outra, mas é exatamente outra que eles fazem. Então, é bem interessante, esse filme A Fita Branca coloca essa questão, que, de fato, olha, tem um lance muito psicanalítico, não querendo estender aqui, vamos ver quanto nós temos de tempo aqui. Eita, porra, cada vez começa a me entusiasmar aqui. Essa coisa que as crianças não são inocentes, isso já Freud já tinha colocado, aquela coisa de como as crianças fantasiam, tá? Aquilo que está ocorrendo, que está acontecendo. É uma história bem rápida. Você sabe que a Freud utilizou a hipnose, né, no início do tratamento da neurose, e ele começou a perceber que nas regressões por hipnose, as regressões às memórias, tá, se achava que o início da neurose teria sido, o gatilho da neurose teria sido algum trauma localizado na vida adulta. Na vida adulta. Só que ele percebeu que as memórias regrediam cada vez mais a cada sessão de hipnose. E quando chegou lá na primeira infância, ele começou a descobrir a recorrência de 3 fantasias
que é famoso, a cena primitiva, a cena da castração e a cena da sedução. 3 cenas que, durante a hipnose, essas pacientes relatavam que teria acontecido lá na primeira infância. Primeiro, a cena primitiva. Em português, claro, flagrar os pais no ato sexual. Flagrar os pais no ato sexual. Cena 2, a sedução. Alguém mais velho a assediou. Alguém mais velho a assediou. E a cena de castração, alguém mais velho a puniu. Tá? Ou a humilhação, ou punição física. Por várias maneiras, Freud ele ficou absolutamente chocado. Espera aí, se isso for verdade, a nossa sociedade... Meu Deus do céu, tudo isso ocorre na primeira infância. Ele está ali as cenas que levam à neurose, os traumas que vão ser repercutidos na vida adulta. Ele foi checar, não dá para explicar aqui como cruzar essas informações, ele descobriu que nada disso tinha acontecido. Nada. Na verdade, as crianças fantasiaram. Tá? Fantasiaram o assédio sexual, a castração e elas queriam que tivesse acontecido, tá? Fantasia, tá? Então é interessante ali todo o imaginário, a maneira como as crianças não são inocentes, nesse sentido Freud vai chegar à conclusão. Tá, que está colocando aqui a Silvia, boa pergunta. Vamos dizer assim, como essas fantasias, né? Como a criança ela explica o mundo através dessas fantasias, elas não são inocentes, tá? E, ao mesmo tempo, elas estão nos avaliando. Mais tarde, elas vão avaliar os adultos. A Silvia está colocando aqui uma questão, como o filme Fita Branca se conectaria à Europa neonazi de hoje em dia. Aí que está. É claro que você vai ter hoje, claro, esse modelo explicativo lá da Fita Branca não se aplica, claro, à atualidade. Ali é bem o início, quer dizer, aquela primeira geração que vai apoiar o nazismo. O que nós temos, acho que na minha humilde opinião, temos aqui a ascensão do nazismo, neonazismo, como farsa. Bem aquela coisa que Karl Marx colocava aqui. Primeiro, os fatos ocorrem como tragédia, depois a segunda como farsa. Eu acho que é bem isso, né? Que o que você tem? Essa coisa da repetição do nazismo como farsa, porque você tem uma coisa retrofascista. Você não tem o fascismo mais clássico, lá das origens, vamos dizer, psíquicas, sociais. É claro que você tem, continua esse mal-estar social, tá? Principalmente com essa nova reconfiguração do capitalismo, e você vai ver grande parte da sociedade uberizada. Vai ser a única forma de sobreviver, vai ser se uberizando. Assim como o filme Spree coloca a própria sobrevivência do ego, até a busca da fama está uberizada, né? E é claro que aí vai se reportar essa coisa do passado como um significante político. Essa coisa, bem a discussão semiótica, você tem um significado que busca um significante. Tá? Eu preciso de um signo para expressar isso, esse mal-estar, vamos dizer assim. Então, assim como lá no passado buscou como significante político o nazismo, também aqui na Europa ou aqui no Brasil vão buscar como significante o neonazismo. Tá? Claro, já repetido como farsa, mas também com o mesmo tipo de prejuízos sociais e psíquicos daquilo que ocorreu lá no passado. Né? Vai ser a mesma coisa. Mas é bem complicado, a gente tem que retornar esse tema aqui nas nossas lives. Né? Enfim, vamos voltar aqui.